Olá, amigos! Este é o seu canal Direto ao Ponto. Aqui quem vos fala é Luiz Carlos Justino, advogado, radialista e professor. Aqui estaremos abordando alguns assuntos do ponto de vista bíblico. E o primeiro tema do nosso canal é a moral no mundo moderno, segundo o ponto de vista da Bíblia. Queremos cumprimentar a todos, agradecer desde já pela audiência, porque tem muitas pessoas que estão ansiosamente esperando por esse primeiro vídeo. Até lá! Dando início ao nosso tema moral, vamos dar duas definições, uma secular e uma bíblica. Comecemos com a secular, que é do psicanalista Sigmund Freud. Ele diz: moral é o intenso conflito vivido pelo indivíduo, enquadrando-se na cultura ou na realização de seus desejos. Já do ponto de vista bíblico, nós vamos usar o texto de Romanos 7,19. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. O que aconteceu realmente com o mundo? Vejamos. Dezembro, Natal. Janeiro, férias escolares. Fevereiro, famigerado Carnaval. Março, surpresa! O mundo para. Primeiro, na Ásia. Depois, Europa. A seguir, Estados Unidos. E, finalmente, Brasil. Eis que surge Covid-19, quarentena, histeria coletiva. Seria uma coincidência ou um sinal? E este sinal seria humano ou divino? É sobre isso que nós vamos discorrer. Nós vimos que o mundo vinha numa corrente, crises em vários setores, as pessoas iam levando suas vidas de forma normal e de repente acontece esse fato extraordinário. Alguns creem que foi apenas um incidente, mas nós que estudamos e acompanhamos as profecias bíblicas, cremos que foi uma providência para que o mundo pudesse parar e pudesse meditar no modus vivendi. Nós vamos falar um pouco sobre a quarentena, por exemplo. Vejam que até alguém brincou com muita propriedade dizendo: bom, a quarentena vai ter um aspecto bom, porque os pais poderão ver os seus filhos, conversar com os seus filhos, dar uma atenção para os seus filhos, ficar mais com as suas esposas, ou seja, partilhar do convívio social e familiar. Mas, por outro lado, teve o aspecto negativo, ou seja, muita agressão no lar, muita separação, muita crise conjugal e, finalmente, questões policiais e sociais, que não estão sendo divulgadas no seu todo para que não venha trazer uma crise política para os governantes. É interessante nós analisarmos um aspecto dessa pandemia. Vejam bem, a China tem perto de 1,5 bilhão de pessoas. E oficialmente só se divulgou que 86 mil pessoas em média teriam morrido, quando o Brasil já está perto de 120 mil mortos com apenas 220 milhões de habitantes. Seria uma mera coincidência? Ou há mais coisas que nós vamos abordar adiante?
Voltando à questão da quarentena. Haviam já relações entre casais que já estavam em crise. Porém, todos saíam, a maioria dos casais hoje, tanto a mulher quanto o homem, trabalha fora, a mulher saía para o seu serviço, ia para um outro meio social e trabalhista, o marido da mesma forma, e quando se viam eram à noite, ou há casos em que o marido está chegando do serviço e a mulher está saindo, ou vice-versa. Então, o que acontecia? Não havia o confronto, o choque, as crises. Havia um refúgio natural para essas pessoas. A partir do momento que tiveram que conviver num espaço exíguo, se vendo todos os dias, esses problemas de relacionamento afloraram. E daí vieram agressões, vieram separações e até alguns casos de morte. Tudo isso dentro do aspecto moral que nós estamos abordando nesse primeiro vídeo, nós percebemos que a evolução tecnológica, humanamente falando, não foi acompanhada. Hoje nós temos televisões de últimas gerações, temos celulares de última geração, enfim, conforto que 30, 40, 50 anos atrás sequer sonharíamos. No entanto, hoje se fala-se por celulares. Não há como nos tempos de antanho aquele costume de a família, com o pai, a mãe, os avós, os filhos, os netos, sentar-se numa mesa ou para jantar, ou para almoçar, ou para tomar o café da manhã, e ali todos se relacionavam. E essa família extensiva tinha nos pais, na mãe, nos avós, como é que nós diríamos? Vai me fugir a palavra aqui. Um ícone ou um exemplo para que nós nos mirássemos. E eram eles que intercediam nas crises familiares. Hoje, você mora ao lado da sua mãe, ao lado do seu irmão, e pouco se visita. Quando se visita, não é? As reuniões, os eventos que as pessoas costumam partilhar, casamento, né? Uma festa de casamento, de Natal, de aniversário ou no velório. No mais, cada um vai cuidar da sua vida. E as crises chegam porque os aspectos morais, a moralidade foi mudando ao longo dos tempos. E essa célula máter, chamada família, passou por várias modificações, e essas modificações, ao que tudo nos leva a crer, não foram boas e trouxeram não só crise, como destruição dessa célula máter da nossa sociedade. Vejamos qual era o plano que Deus tinha para as famílias habitarem e se multiplicar na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Por qual motivo a maioria dos casamentos são falidos? Porque nós invertemos as condições que a palavra de Deus nos dá.
Hoje, a moça, o rapaz, o homem e a mulher, primeiro se tornam uma só carne. Depois, eles querem deixar os laços emocionais da família. E, por fim, querem se unir ou através da união estável ou do casamento. Ou seja, não há mais nenhum tipo de novidade para se alcançar depois de uma situação dessa. Ou seja, os valores morais acabam sendo invertidos. E ao longo da história, nós percebemos que o afastamento do ser humano das orientações bíblicas acabaram criando uma sociedade rebelde e infeliz. Se não, vejamos, década de 60, América do Norte. Veio o rock and roll, com ele o movimento hippie e com ele sexo e amor livre. Você poderia ter quantos relacionamentos você quisesse com quem você quisesse. E isso contaminou o mundo, chegando inclusive no Brasil. Hoje nós vemos o quê? Que os filhos daquela geração, da década de 60, não conseguem ter casamentos estáveis. Creio que é um dos países onde mais se divorcia. Lá o casamento é uma brincadeira. Você casa de manhã e divorcia à tarde. Vemos violência. Cidadãos que entram em escolas e dão tiro em todo o mundo. Refúgio na droga. Um dos países que mais consome droga no mundo é os Estados Unidos. Porque é um país de pessoas infelizes. E isso incidindo inclusive na alimentação, né? Criou-se o fast food e as pessoas têm 3 vezes o peso que deveriam ter. Então, o que nós concluímos? Quanto mais a civilização se desenvolve tecnologicamente, humanamente falando, elas vão regredindo a passos largos. Nós temos um exemplo muito claro no Brasil, que é o que são os chamados filhos do funk. No Rio de Janeiro, há comunidades onde dezenas, centenas de crianças estão jogadas. Por quê? Foram geradas durante os bailes funks. E hoje ninguém sabe quem é a mãe, nem quem é o pai. Não nos admira a situação de violência e desintegração social e moral em que vive a cidade do Rio de Janeiro. Essa degradação moral que atinge os grandes centros do mundo, como Nova York, Tóquio, Cidade do México, Rio de Janeiro e São Paulo, será uma coisa nova? O que a Bíblia diz sobre este assunto? O que a Bíblia diz sobre esse tema? Vamos recordar 2 cidades que foram destruídas por causa da degradação moral. Sodoma e Gomorra, em que o baixo nível de moralidade chegou a tal ponto que Deus teve que literalmente destruir aquelas cidades. O que isso nos leva a concluir? De lá para cá as coisas foram piorando. Uma geração veio pior do que a outra. Os insultos, a degradação moral foi piorando. Se não, é só nós acompanharmos os noticiários da televisão e vermos as barbáries, os crimes hediondos que são cometidos não apenas por pessoas de
pouco conhecimentos, pessoas simples, mas por pessoas letradas, nos levando a crer que a degradação humana é algo irreversível. E tudo isso apontando para o quê? É um sinal destacado da volta de Jesus. Nós iremos falar ainda de outros sinais no mundo social, no mundo econômico e das hecatombes que já ocorreram, apontando todas elas, inclusive a pandemia que nós estamos passando, que é a Covid-19, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reformador Neemias, na palavra de Deus, já no seu tempo, chama o povo de Deus para um novo concerto moral. Leamos o que está escrito em Neemias 13, versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre toda a terra, sobre todo Israel. O que Neemias está dizendo aqui é que o rei Salomão, que era o líder máximo de Israel, acabou com seus inúmeros casamentos, adquirindo costumes e hábitos pagãos, inclusive no que tange à adoração a Deus, e passou a adorar outros deuses e a ter hábitos contrários à moral estabelecida por esse mesmo Deus. E com esse erro, ele arrastou todo Israel atrás de si. A pergunta que se faz nesse vídeo é a seguinte: teria uma solução para a degradação moral que atingiu o mundo nos dias de hoje? Sim, a palavra de Deus responde. A resposta está no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 1 em diante, em que está o que nós chamamos de lei moral, que são os 10 mandamentos, orientando o que o homem deve fazer em todos os aspectos da sua vida para ser feliz. Infelizmente, o mundo desviou dessas orientações. Os Estados Unidos, que eram um país cristão desde a sua fundação, e creio que foi um dos motivos que fizeram dele um dos maiores países, se não o maior país do mundo, cujo mote é um país sem rei e uma igreja sem papa. Ou seja, os ensinamentos de Deus e o respeito ao cidadão dirigiriam aquele país. Infelizmente, ao longo da sua história, os Estados Unidos desviou desses dois lemas e acabou, como um exemplo que era, contaminando o mundo inteiro. E hoje está na forma em que se encontra. Portanto, dentro desse tema, questão moral, basta que nós leiamos a palavra de Deus e acompanhemos a história para entendermos o que, infelizmente, aconteceu com o mundo. Nós estamos terminando esse vídeo, agradecendo a todos aqueles que nos prestigiaram. Esse vídeo fez a abordagem sobre o que é moral do ponto de vista bíblico, mostrando a importância dos princípios morais bíblicos em todos os setores da nossa vida. Queremos convidar você para o nosso novo vídeo que vai fazer a abordagem social em relação à próxima vinda de Jesus, ou seja, os eventos sociais que apontam para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que nós saibamos a verdade presente, ou seja, qual é a pregação que nós cristãos deveremos passar para o mundo. E essa pregação
urgente se relaciona ao preparo para a próxima vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra para buscar os seus escolhidos. Obrigado. O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te oferecer.